Senhor presidente, bom dia, público presente, os companheiros, senhor procurador. A gente prestou atenção prestando bastante atenção ao que foi dito pelos companheiros e concordo com muita coisa que foi dita e, obviamente, eu discordo de algumas coisas. Eu gostaria de começar dizendo, apenas para que fique registrado, né, porque eu estava pensando no vereador Kerr ali, que muito tem se falado, está sendo discutido no Congresso o voto secreto, o fim do voto secreto nas votações. E essa casa sempre caminhando à frente, pensando à frente, lá atrás a gente já acabou com isso aqui, todas as votações aqui, as pessoas têm que votar e defender seu ponto de vista, defender seus interesses, suas convicções. Então, a gente mostrou que a gente estava no caminho certo quando lá atrás a gente acabou com isso, né? Com relação às invasões, essa invasão de terra, eu queria ser solidário ao vereador Helder, sabedor, conhecedor, né, da sua conduta, e também que ninguém vai ser insano, vai ser tão ilegal ao ponto de incentivar e participar disso. Até porque, como foi dito, existe lá uma mina e qualquer assoreamento, qualquer tipo de movimento de terra ou de construção, qualquer coisa que venha afetar isso, assorear isso, é crime ambiental, né? Para começar por aí. E fora também o crime contra a propriedade, que a gente não pode compactuar com uma coisa dessa, né? Quando a gente sabe também que muitas vezes esses movimentos, você vê pessoas participar de invasão, chegar lá, encosta o carro, tira a lona preta, tira a madeira, tira a enxada, faz lá a invasão, depois entra no seu carro e vai embora. Fica um tempinho lá quando a coisa toma o caminho que eles interessam e vendem, né? Além do que também, esse tipo de movimento acaba acarretando problemas que nós temos lá já no São Jorge, né? Que foi daquela maneira lá que acaba trazendo problema para as pessoas, porque nós somos cobrados, tem que ter o saneamento, que tem que ter o acesso, que tem que fazer não sei o quê. E ontem, esse dia agora chovendo, eu passei lá no São Jorge, terça-feira à noite eu passei no São Jorge, e lá, já desce de lá, ainda barro, material que está lá, a estrada foi recapeada e está trazendo problemas. Então a gente vai criar um problema lá na frente para a gente mesmo. Então, eu acho, para a gente e para o município como um todo, estou me referindo tanto ao executivo, legislativo, enfim, nós moradores, todos nós. Então a gente não pode compactar com isso. Tenho certeza, conhecedor do caso de Vossa Excelência, você jamais queria participar com isso. Outra coisa também que eu gostaria de externar, minha opinião particular, que certos assuntos não devem ser trazidos para a tribuna. Acho uma falta de bom senso, uma falta de tudo. Se pode se conversar nas comissões, se pode se conversar lá dentro. Certos assuntos não tem que ser trazido para cá para ser discutido, para ser questionado aqui. Acho de uma burrice. Porra, um troço que não faz sentido. Acho que as pessoas têm que acordar para o que vem aqui e comentar aqui. As pessoas têm que ver lá na frente, têm que pensar antes de falar. Eu penso muito antes do que eu vou falar. Com relação às convocações, eu discordo quando foi dito aqui que se o secretário não vem, tem que se convocar o subsecretário. Acho o seguinte, minha opinião, se foi convocado, tem que vir. Tem que vir. Vai chegar aqui e vai dizer que existe um acordo, que a parte operacional ficou, mas tem que vir. Tem que vir. Não é a gente ter que vir aqui e justificar isso. Queria também sair em defesa do Daniel, subsecretário, vereador, porque a questão, eu falo que a gente boa, a questão não é essa. Estão se confundindo as coisas, as pessoas estão confundindo as coisas. É porque sempre que liga, ele atende, porque você encontra ele na rua trabalhando, porque muitas vezes ele liga para você para dar uma satisfação. Então, o fato dele ser trabalhador, o fato de ele estar cumprindo lá a parte que cabe a ele, às vezes não, porque o cara é gente boa. Não é que o cara é gente boa, não está aqui se discutindo se é bonzinho, o caráter, nada disso, está discutindo o profissional. Lá está o subsecretário, está desempenhando as funções dele? Está desempenhando as funções dele. O que ocorre também muitas vezes é que talvez alguns companheiros não saibam, que atrapalham, porque existe um planejamento de atendimento aos bairros dentro dos recursos que a Secretaria dispõe, em termos de máquina, de limpeza, isso, aquilo outro. Mas só que tem que muitas vezes vem cobranças
Lá ele me mostrou lá no dia, para ver esse questionamento a ele, uma das poucas vezes que eu me encontrei, né, que existe muita documentação que vem do Ministério Público cobrando certas coisas. E então isso aí passa a ser uma prioridade. Então, se a gente tinha um agendamento para atender certo bairro, já chegou essa prioridade, já vai atrasar o que já está atrasado lá. Tá? Então, existe isso aí. Não, com relação ao que o vereador Marnequinha colocou, tem obras sim acontecendo no Delamar, né, no São Jorge, a própria construção do viaduto e outras coisas mais. Com relação às entradas do município, em uma das poucas reuniões que eu tive com o prefeito, acompanhado até de outros vereadores, foi cobrado isso aí. Então existe um planejamento, pelo que o prefeito me passou, de que, por exemplo, em Japeri, todas as ruas transversais da entrada do município, transversais à RJ 093, elas vão ser atendidas. Até porque em Japeri essas ruas são menores, são mais curtas e são menos ruas. Então foi dito isso pelo prefeito, que existe todo um planejamento para que essas ruas sejam atendidas, no caso, estou me reportando o caso específico lá de Japeri, né? Então, a gente tem esses encaminhamentos. Com relação às convocações, voltando ao assunto das convocações, a comissão, vamos reiterar pela Comissão de Defesa do Consumidor, lá o oficial representante do Banco Itaú. Eu queria acrescentar também a Light, tá, reiterando para saber o que houve, né? E também eu queria acrescentar as operadoras também, que a gente não consegue, a Claro, a Vivo. Eu já mandei até documentação para a Anatel, eu já mandei várias comunicações para a Anatel, etc., cobrando. Tem muitos bairros em Japeri que não, Beira Rio, por exemplo, não funciona, nunca funcionou, não funciona os telefones celulares. Então nós já tem um trabalho em cima disso aí, né? Eu acredito que a gente pode estar acrescentando. E agora, se não for atendido, a gente pode fazer uma inspeção lá, convoca-os, desde já para os componentes da comissão, vereador Marco Arruda, para a gente fazer uma inspeção lá em loco, constatar e vamos encaminhar um documento do Ministério Público e da delegacia. Porque se eles não vierem se justificar, eles vão se justificar na delegacia, porque crime eles estão cometendo ao não aceitar um pagamento de uma conta, porque o Código de Defesa do Consumidor é claro, né? E o Código de Defesa do Consumidor é uma lei, e se eles não estão cumprindo a lei, eles estão cometendo crime. Então tem esse encaminhamento que a gente pode dar, né, nessas questões. Eu acredito, né, que nós voltamos a ser acometidos pela falta de energia elétrica em vários bairros, em Japeri, nós tivemos várias faltas de energia, aqui em Engenheiro Pedreira também. Eu acho que isso aí tem que ser conversado para ser passado uma explicação, muito embora a gente saiba que está ocorrendo a obra lá. Agora a gente tem que explicar qual é o efeito daquela obra, se aquela obra efetivamente vai resolver esse problema, se o problema não é a falta de energia, se o problema é realmente a fiação, se existe um plano para a troca dessa fiação, modernização disso aí, eles têm que responder. Isso aí eles vão ter que vir e vão ter que falar alguma coisa, né? Então a gente vai estar reiterando isso aí e os resultados nós estaremos apresentando aí para a população. Inclusive nós temos documentos aqui protocolados por moradores e nós temos esse compromisso de estar dando essa resposta. Então essas são as minhas considerações, e dizer de quanto a maiores questionamentos eu prefiro até não comentar, porque eu não disponho de dados para estar informando os companheiros, né? Acho que a gente deveria, se fosse dependesse de mim, nós teríamos um encaminhamento melhor dessas questões, né, com parceria, porque eu acho que satisfação, uma pessoa que é funcionário público ou está investido em uma função pública, descarguído, né, educadamente, desde que seja alguma coisa coerente, não pode se negar a dar satisfação. Eu sempre que sou abordado, que as pessoas me cobram as coisas, eu, com a educação, eu respondo e dou satisfação, explico, e se não está o meu conhecimento, se eu não disponho de informação, eu procuro saber para estar passando aquela informação. Acho que isso aí não é a favor nenhum, isso é obrigação nossa. Se não quer ser cobrado, não quer ser questionado, não é para a vida pública. A pessoa fica na sua casa, vai exercer outra atividade e não vai ter esse tipo de questionamento.
Então, eu sou totalmente favorável, porque, como foi dito, quando existe interesse, os secretários vêm aqui, né, explicam as suas demandas, trazem aqui os projetos, explicam qual o alcance desses projetos, suas metas, qual é do interesse deles. Quando não há esse interesse, fica realmente esse jogo de empurra, que eu acho que não tem por que acontecer. Não tem por que acontecer, né? Que a coisa vai ser tratada dentro de um nível de civilidade, de educação, de respeito, e eu acho que os secretários têm obrigação, não só para nós, vereadores, como também para a população. Então, prestando esse esclarecimento aos vereadores, obviamente não está repassando isso para a população, né? Então, eu acho que eu sou totalmente favorável, sempre fui, ao comparecimento aqui dos membros do Executivo, para estar interagindo com essa casa, não só para estar sendo cobrados, mas também para estar trazendo as suas demandas, para que de alguma forma a gente possa estar auxiliando, né? A questão da Carioca que foi abordada ali, eu acho que tem que ser direcionada à Carioca. Eu acredito que não vamos ter muita dificuldade nisso aí, porque é a questão, se não pede, se ninguém fala nada, se ninguém cobra nada, os caras não vão se mobilizar para isso. Mas a partir do momento que eles forem em estado a dar uma satisfação, a consertar pelo menos o que eles estragaram, eu acredito que eles não vão se opor, é a minha opinião, pode até eu estar enganado, mas pelo que a gente tem visto aí... Na verdade, porque essa casa também não sabe qual foi a medida também que a Secretaria de Obra tomou com a empresa Carioca, ou com o Arco Metropolitano. A gente chega lá, convoca a Carioca, e de repente com a medida, de repente isso já está sendo conversado lá e a gente não sabe, só que a gente não pode esperar. É verdade, porque não há troca de informação, não há diálogo. Okay. Né? Essas convocações, elas podem abrir esse canal, tem por objetivo abrir esse canal. Olha, por isso eu sou favorável. Olha o prejuízo que está causando lá para os alunos, os funcionários. Está verdade. Da ponte até a escola. Você está coberto de razão. Da ponte da escola não se consome. Conheço lá, sei como é que está, já estive lá. Estive lá no De Ângeles, estou sempre ali. Eu conheço, eu sei, concordo com a excelência. Alguma coisa tem que ser feita, não pode ficar daquele jeito. As pessoas estão, as crianças, a dificuldade, lógico. Eu concordo plenamente, eu acho que tem que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, com certeza. O vereador Jonas atuante aí também. E num novo rumo que estamos tomando aqui junto às comissões dessa casa, que sempre funcionaram, ao contrário de várias câmeras aí que não funcionam, que a gente não é crítica, mas é uma constatação. Nós estamos agora pelo caminho da feitura de atas, para que fique registrado isso. Quando as reuniões eram feitas, a gente não tinha esse cuidado, se tratava dos assuntos, se buscava soluções, mas não se oficializava isso em termos de ata de reunião das comissões. Agora nós estamos tomando esses cuidados, né? Eu sei que muitas soluções irão aparecer. Sei também que temos muitas coisas para estar acertando, mas também são coisas que muitas vezes não dependem muito exclusivamente dos secretários, porque eles têm também suas doutrinas, suas ordens. Então a gente também não tem como... Acho que a gente tem que ter bom senso junto aos secretários nessa questão, né? Nessa questão. Até porque a gente sabe que eles também muitas vezes estão cumprindo ordens. Então, acho que a gente tem que tentar quebrar essa barreira aí, né, no diálogo, na base do diálogo, para estar trazendo eles, também para eles estarem trazendo também os seus problemas. Nós sabemos, são um capítulo à parte, sobre a questão do engenheiro da Secretaria de Obra. Esse rapaz, ele é digno de muitos questionamentos. Estou falando também, referindo não ao secretário, ao estatutário. Há muitos questionamentos, né? Porque ele fez um concurso público para Japeri, os salários lá no edital, tudo certinho, e depois, só para concluir isso, presidente, ele argumentou, durante algum tempo, estava sobrecarregado, sabia que seria o único engenheiro, todas as dificuldades, ele sabia quando entrou, quis entrar, fez porque quis, né? E depois começou a argumentar
que o salário estava pouco, estava muito serviço, etc, etc, etc. As coisas só andam que ele tem interesse, né? A verdade é, só andam que ele tem interesse. E pleiteou, né? E nós fomos participativos nisso, que houvesse, aqui votamos aqui uma lei, para que pudesse ser melhorada uma gratificação no salário dele, reconhecimento que o salário era pequeno, mas que ele... Mas esse rapaz era extremamente problemático, trabalha com extrema má vontade, daí a necessidade de se trazer um secretário para estar conversando com ele no mesmo nível, acompanhando e podendo discutir e avançar com os projetos, com as coisas no mesmo nível do engenheiro. E por isso optou pela questão do Daniel ficar com a parte operacional, né? Com as devidas limitações e com indicações, que muitas vezes também ele vai partir para fazer um atendimento programado, mas aí existe uma demanda por parte do executivo, do chefe do executivo, que pede para priorizar determinado tipo de serviço. Um exemplo, vai haver uma festa, vai haver a festa da cidade, então para seu atendimento nos bairros, vai se priorizar lá, para todas as secretarias junto, enfim. Então a coisa encaminha assim. Então a gente está aí para encaminhar as questões que for possível, né? Sabendo também das dificuldades que ele tem encontrado, porque muitas coisas ele não tem como estar apresentando aos companheiros as devidas satisfações, porque a gente não tem esses documentos, não tem conhecimento disso, e eu não vou me reportar as coisas que eu não tenho conhecimento, eu me reporto que eu tenho conhecimento. Bom dia a todos, muito obrigado, senhor presidente.